Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legislação. Mais exercícios aqui. Aula 3, parte 2 do Decreto-Lei 220 e do Decreto 2479. Aula de exercícios, hein? Sobre formas de vacância, tempo de serviço e afastamento. Então, se no canal ativer as notificações, deixa o like e, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Decreto-Lei 220 e Decreto 2479. Decreto-Lei 220 é o Estatuto e o Decreto 2479 vai regulamentar esse Estatuto, que veremos na aula de hoje. Aula 3 de exercício, parte 2. Formas de vacância, tempo de serviço e afastamento. Exercício sobre estas coisas aí. Vamos lá. 2014, FGV, TJ Rio de Janeiro, técnico de atividade judiciária. Caio, servidor público, verificando faltar-lhe apenas 4 anos para completar o tempo de serviço necessário à sua aposentação, requer à administração que seja computado como tempo de efetivo exercício o período de exatos 4 anos em que permaneceu afastado, cumprindo o mandato de deputado estadual. À luz do decreto 2479, é correto afirmar que a contagem de tempo de serviço no Poder Judiciário não pode ser acrescida do tempo de serviço exercido em outro poder. B. Computa-se apenas metade do tempo de exercício em cargo em outros poderes. C. Aproveita-se o tempo de serviço exercido em outros poderes apenas para aqueles que lá têm exercido cargo de confiança. D. A contagem do tempo de serviço em outro poder se subordina ao exercício concomitante do cargo de serventuário. E E. Computa-se como tempo de efetivo exercício o afastamento para exercício de mandato legislativo. A, B, C, D ou E. Pause, faça e depois acompanhe a resolução. 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Decreto 2479, hein? Só o decreto 2479 a questão está cobrando. O que ela quer da gente? Caio, servidor público, ao completar o tempo de serviço necessário à sua aposentação, ele cumpriu o tempo necessário para a aposentadoria, requer à administração que o tempo de serviço em exercício de mandato de deputado estadual. Então, é correto afirmar que a contagem de tempo de serviço no Poder Judiciário não pode ser acrescida de tempo de serviço em outro poder? Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Como não pode? Pode sim. A questão peca quando falar que não pode ser acrescida. O tempo exercido em outro poder vai ser sim computado como tempo de efetivo exercício. Cadê, professor? Tá aí, muita informação, vamos deixar só o que nos interessa. Considera-se-á de efetivo exercício o afastamento por motivo de, aqui é o que está dizendo no decreto 2479, foi o que cobrou na questão. O exercício de outro cargo ou função de governo ou direção, e cargo provimento ou comissão, e cargo em substituição. Aonde? Na administração direta ou indireta do Estado do Rio de Janeiro. Então, se você exercia cargo ou função de governo ou direção, cargo comissão, cargo substituição, lá na administração pública do Rio de Janeiro, tanto direta como indireta, né, na fase, fundação, autarquia, empresa pública e sociedade de economia mista. Se você exercia qualquer desses cargos lá dentro do Estado do Rio de Janeiro, na administração pública, vai ser sim considerado de efetivo exercício o seu afastamento para exercer esse cargo. Por isso, a questão está errada. Então, B, computa-se apenas a metade do tempo de serviço em cargo em outros poderes. Isso está certo ou isso está errado? Aqui vai estar errado, né? Como é que vai computar só a metade? Isso está completamente errado. Apenas a metade não. Vai sim ser computado o exercício em cargo em outros poderes. A gente acabou de ver, né? O exercício de outro cargo ou função de direção ou de governo, cargo em comissão ou cargo em substituição, na administração direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro, à presidência da República, ou na administração direta ou indireta de outros estados da União e de municípios, quando autorizado pelo governador, será sim considerado de efetivo exercício esse afastamento. C. Aproveita-se o tempo de serviço exercido em outros poderes, apenas para aqueles que lá tenham exercido cargo de confiança. Isso está certo ou está errado? Aqui vai estar errado, né? A gente acabou de ver, tem várias hipóteses aqui.
cargo ou função de governo ou direção, cargo em comissão, cargo em substituição. Então, todos esses cargos aí, exercidos na administração direta e indireta do Rio de Janeiro, exercido na Presidência da República em virtude de requisição oficial ou exercido na administração direta e indireta da União, outros estados, municípios, desde que autorizado pelo governador, vai ser esse afastamento considerado de efetivo exercício. D. A contagem para o tempo de serviço em outro poder se subordina ao exercício concomitante ao cargo de serventuário, certo ou errado? Que vai estar errado, né? Não tem que ter exercício concomitante em cargo nenhum. Aí, acabamos de ver aqui, né? Exercício, cargo de função, de governo de direção, cargo de comissão e cargo de substituição na administração do Rio de Janeiro, na Presidência da República ou na União, estados ou municípios, diferente do Rio de Janeiro, desde que autorizado pelo governador, será considerado o afastamento de efetivo exercício. Computa-se como de tempo de efetivo exercício o afastamento para exercício de mandato legislativo, certo ou errado? Aqui vai estar correto, exatamente, resposta da nossa questão, letra E, exatamente isso que nos diz o decreto 2479. Considerar-se-á em efetivo exercício o afastamento por motivo de quê? Candidatura a cargo eletivo durante o lapso temporal entre o registro da candidatura e o dia seguinte ao da eleição. Então, o afastamento durante toda a sua campanha lá, desde o momento do registro da candidatura até o dia seguinte da eleição, isso aí vai ser considerado de efetivo exercício, esse afastamento. E após você ser eleito, se for eleito, também vai ser considerado de efetivo exercício. Aí o mandato legislativo, o executivo, federal, estadual, mandato de prefeito ou vice-prefeito e mandato de vereador, se for incompatível, se você não conseguir acumular os cargos. Aí vai ser considerado, sim, de efetivo exercício esse afastamento. Então, letra E é a resposta correta. FGV, INEA, Rio de Janeiro, 2013, advogado. Segundo o decreto 2479, que é o regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, dar-se-á vacância do cargo ou função na data do fato ou da publicação do ato que implique a sua desinvestidura. As alternativas a seguir apresentam hipótese de vacância prevista no mencionado decreto, à exceção de uma, assinale-a: A. Exoneração, B. Demissão, C. Reintegração, D. Falecimento e E. Aposentadoria. A, B, C, D ou E. Qual dessas hipóteses aí é uma forma de vacância no decreto 2479? 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Já vimos, decreto 2479. E o que a questão está querendo? Ela quer saber qual dessas hipóteses abaixo é a única hipótese que não é vacância, segundo o decreto 2479. Então, haverão 4 hipóteses que são hipóteses de vacância e uma que não é exatamente essa que nós queremos, a errada, né? Então, a exoneração é a hipótese de vacância, segundo o decreto 2479, certo ou errado? Aqui vai estar correto, ela é sim, mas para a nossa questão não é isso que ela quer a errada, mas a exoneração é uma hipótese de vacância, segundo o decreto 2479. Cadê, professor? Aí em cima, ó, exoneração é sim uma hipótese de vacância, segundo o decreto 2479. B. Demissão é uma hipótese de vacância, certo ou errado? E vai estar correto, né? Ela sim, uma hipótese de vacância, segundo o decreto 2479. Ainda não é essa, porque nós queremos a errada, hein? A questão que é a errada. Se ligue nisso. Isso aqui, cadê? Muita informação aí, professor. Onde é que está? Ali, ó, demissão na seta é uma hipótese, sim, de vacância, segundo o decreto 2479. C. Reintegração é hipótese de vacância, segundo o decreto 2479. Certo ou errado? Aqui vai estar errado. Essa aqui é a resposta. Por quê? Porque a questão está querendo a única que não é hipótese de vacância. Exatamente essa. Reintegração não é hipótese de vacância. Ela é uma forma de provimento de cargo público, segundo o decreto 2479. É totalmente o oposto, né? É forma de provimento. Aí, reintegração bem grandão é uma forma de provimento. O que é a reintegração? Ela vai ocorrer quando for invalidada a demissão do servidor. Ele foi demitido ou exonerado ex officio, aí ele volta judicial ou administrativamente. Se voltar pela via administrativa, vai ser no pedido de reconsideração, recurso hierárquico e na revisão do processo. Ele vai receber tudo que deixou de receber no período que ele ficou afastado. Então, é isso aí que é a reintegração. Ela é uma forma de provimento de cargo público.
Então, essa aí é a resposta da nossa questão. D, falecimento. É uma hipótese de vacância de cargo público? Certo, errado? Aqui vai estar correto, é sim, né? Nós já vimos lá na tabela. Vamos aqui. Cadê? Falecimento. Aí, ó, hipótese de vacância segundo o decreto 2479. E a aposentadoria é uma hipótese de vacância? Certo, errado? Aqui vai estar correto também. É sim uma hipótese de vacância. Onde, professor? Tá aí, ó, bem no meio. Aposentadoria, forma de vacância, decreto 2479. Então, resposta da nossa questão, letra C, que era a única que não era hipótese de vacância, reintegração. Então, pessoal, acabamos as aulas sobre forma de vacância, tempo de serviço e afastamento. Aula 2 aqui, parte 2 de exercício. Então, pessoal, se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque alguns comentários, dúvidas, sugestões, reclamações, mais dicas, notícias, informações no Instagram, @legislaação. Lembrando que na descrição do vídeo estará o slide dessa aula aqui, com essas questões aqui, né? Então, amanhã, 8 da noite, aula teórica, aula 4, hein? Não vá perder, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Então, fico por aqui, meu nome é Samuel Luiz e você está no Legisla a Ação.